E vamos começar falando de eleição. Hoje, o que muita gente comenta é: Lula ganhou ou Lula perdeu? Lula ou Bolsonaro? Quem saiu mais forte depois de fechadas as urnas nas eleições municipais? Eu vou trazer um ponto de vista para vocês, que é: os dois perderam. O que a eleição mostrou para a gente é que a direita existe sem Bolsonaro, e vários líderes da direita fizeram seus prefeitos em capitais importantes. Eu estou falando aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que apadrinhou, que bancou a campanha de Ricardo Nunes e que foi reeleito. Eu estou falando de Goiânia, o governador Ronaldo Caiado conseguiu eleger o prefeito da capital de Goiás. Eu estou falando de Ratinho, que elegeu o candidato em Curitiba, prefeito de Curitiba. Então, vários líderes da direita se sobressaíram como padrinhos políticos, mostrando que a direita vive sem Bolsonaro. E do lado da esquerda, o PT teve um desempenho ruim, uma capital apenas contra 4 do PL. Nesse aspecto, o PT sai menor da eleição, uma capital só contra 4 do PL, por exemplo, e não há lideranças no espectro, no campo da esquerda, que demonstrem força para os próximos, para os próximos embates. E eu estou falando já de 2026, porque no Brasil, no mundo real que a gente vive, a gente está acostumado a pensar na conta que vence no final do mês, o problema do filho na escola, o problema real da sua vida. Os políticos acabam uma eleição, eles já começam a falar da próxima. Então, o resultado dessa eleição de agora já começa a repercutir para discutir 2026. E faço todo esse comentário aqui para vocês, para a gente tratar disso agora com o Túlio Amâncio, que está ao vivo aqui com a gente, direto de Brasília. O governo, inclusive, já fez hoje, agora de manhã, uma reunião exatamente para discutir o que as urnas disseram. O que esse resultado fraco do PT e com novas lideranças de direita surgindo demonstra que é preciso fazer. O Túlio Amâncio está com as respostas para a gente. Boa tarde, Túlio. Oi, Adriana, boa tarde a você, a Ju Alfrumento, a todo mundo que acompanha a gente. Eu falo aqui ao vivo do Palácio da Alvorada, agora 2h06. Agora há pouco acabou a entrevista coletiva do ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais. Ele estava reunido com o presidente Lula e também com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Entre as pautas, claro, um balanço desse pleito, principalmente desse segundo turno. E aí vem aquela questão das versões, né? O Padilha, ele reconhece que é preciso mudar um pouco a forma como o PT se comunica, entender as novas dinâmicas de trabalho. Ele fez essa meia-culpa durante essa entrevista coletiva. Mas, por outro lado, ele não vê esse pleito, não vê esse segundo turno como uma derrota do PT. Ele ressalta que o número de prefeituras do partido cresceu quase 40% em relação às eleições de 2020 e ele diz que o grande vitorioso dessa eleição foi a reeleição, os prefeitos que já estavam no cargo. E ele dá um jeito de colocar o dedo do governo nessa história também. Ele lembra dos 67 bilhões para os fundos municipais que foram repassados pelo governo federal a esses municípios. Então ele diz que, fora emendas parlamentares, fora outras questões, tem esse dinheiro do governo que foi repassado aos municípios e esses prefeitos se aproveitaram disso para conseguir a reeleição. Então o Padilha tenta buscar ou tentar abocanhar um pouquinho dessa vitória por parte de partidos de centro ou de centro-direita, alguns deles que fazem até, que compõem a base do governo, como por exemplo o próprio PSD, que é o partido que conseguiu fazer mais cadeiras de prefeito este ano. Outros pontos que foram destacados pelo ministro Alexandre Padilha, ele citou Bolsonaro, ele disse que nenhum ex-ministro de Bolsonaro foi eleito e alguns nomes mais ligados à extrema-direita também sofreram derrota, como por exemplo o Éder Mauro em Belém, o André Fernandes em Fortaleza e o Carlos Jordi em Niterói. Mas essa discussão não vai terminar por agora. A executiva do Partido dos Trabalhadores tem uma reunião hoje à tarde, comandada pela Gleisi Hoffmann, justamente para discutir essas novas direções ou novos alinhamentos que o partido pretende fazer, já visando
as eleições de 2026. Eu conversei com alguns parlamentares, eles dizem, olha, não tem nada a ver a eleição presidencial com a municipal, mas a gente tem medo de uma diminuição do tamanho da bancada do PT no parlamento, no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara. Então é preciso sim rever essa rota, reajustar essa bússola para ver o que é preciso corrigir até as próximas eleições daqui a 2 anos, Adriana. O Túlio, e na bússola do governo tem 2 palavrinhas, reforma ministerial ou ainda não? Segundo o Alexandre Padilha, ainda não. Por quê? O governo está se preocupando neste momento com a eleição para a presidência da Câmara e com a eleição para a presidência do Senado. No Senado, a situação está bem resolvida com o Davi Alcolumbre, ele está conseguindo unir ali as forças de PT a PL. Arthur Lira tenta fazer a mesma coisa na Câmara dos Deputados, mas vem sofrendo um pouco de dificuldade para isso. Então, o PT ainda precisa muito de Arthur Lira, principalmente até o fim do mandato dele. Então, quer ter esta moeda de troca para conseguir manter as suas pautas ativas na Câmara dos Deputados. Então, está evitando sacramentar o apoio ao candidato do Arthur Lira, que é o Hugo Mota. Então, ainda conversa com o Elmar Nascimento, ainda conversa com o Antônio Brito, 2 deputados da Bahia, um do União Brasil, outro do PSD. Após a composição da nova Câmara, da nova mesa diretora, melhor dizendo, da Câmara e também do Senado, aí sim, segundo fontes do governo, pode ser que venha uma reforma ministerial, pode ser que não. Eles dizem que é até provável que venha uma reforma ministerial, uma reforma na liderança do governo. Por exemplo, eles não imaginam o Randolfo Rodrigues na liderança do governo, tendo Davi Alcolumbre como presidente do Senado. Então isso tudo deve ser mexido, mas lá para final de janeiro, depois de fevereiro, ali, quando as eleições, de fato, para o Senado, para a presidência do Senado e da Câmara acontecerem. Certo, Túlio, o fato é que a oferta de ministérios pode ser uma moeda justamente nessa negociação de apoio à sucessão na Câmara. Mais do que nunca para o governo Lula é importante ter um presidente da Câmara confiável e que não ofereça a anistia a Bolsonaro, porque isso vai diretamente refletir na eleição de 2026. Adriana, por favor. O que eu estou ouvindo muito, Túlio, Adriana Frumento, é que a centro-direita agora é a grande noiva a ser cortejada, tanto pela esquerda quanto pela direita, para poder já mexer as peças nesse tabuleiro para 2026, que é um jogo que já está sendo jogado, né? Por isso a pressão por uma reforma ministerial já começa. A água já começa a ferver daqui a pouquinho. Obrigada, viu, Túlio? Exatamente. É isso que eu concluí, exatamente. A água já está começando a ferver, mas logo, logo essa pressão por parte desses partidos que vão querer uma maior representatividade começam a chegar de forma mais forte, principalmente quando for para compor essas mesas na Câmara e no Senado. Tá certo. Volto com vocês. Obrigada demais, querido. Tchau, tchau.